Conexão Promec. Olá, eu sou o Leonardo, da Conexão Promec, e hoje eu tô com as palestrantes. Olá, meu nome é Daniela Alvarenga, sou a coordenadora do curso de Pedagogia do UniCV. Oi, eu sou a Daniele Penha, sou professora do UniCV e do Colégio Axia. E eu queria perguntar o que vocês vieram fazer aqui hoje, qual é a mensagem que vocês queriam passar? Olha só, nós temos um projeto no UniCV há 2 anos e meio sobre a conscientização do abuso sexual infantil, né? Nós temos um projeto que chama Criança Protegida, Combate e Prevenção contra o Abuso Sexual. E hoje nós viemos aqui no mês de maio, no Maio Laranja, para falar um pouco com vocês, adolescentes, né, sobre a importância de entender o que é um abuso sexual, o que é uma exploração sexual, né, como nós podemos identificar alguns mitos relacionados a essa temática. Então, foi um bate-papo bem bacana, bem legal, que a gente pôde ter com vocês aqui nessa tarde. E é muito importante falar sobre isso. E como vocês veem o tabu? Porque geralmente as pessoas se privam de falar sobre isso, ou têm vergonha. E sobre a quebra do tabu, sobre a sexualidade infantil, como é que é para vocês? Olha só, não é nada fácil, né? Nós somos do curso de Pedagogia, eu enquanto coordenadora, a professora Daniela enquanto professora, né? E nós percebemos que até mesmo com os nossos alunos lá no curso de Pedagogia, que é um curso de ensino superior, ainda é difícil, né? Eu acho que as famílias precisam ter, né? Eu acho que o tabu está mais relacionado com a questão da educação em si. Os nossos pais foram ensinados que não se falava sobre isso. Então, eles passaram isso para a gente e a família acredita que isso seja um assunto que não se deve ser tratado. Aí a gente percebe que os nossos alunos vêm com essa ideia, né? Que é um assunto um pouco que não pode ser comentado. E nós tentamos ali, por meio desse projeto, no curso, desmistificar que é totalmente equivocado essa ideia, essa crença, né? Porque a gente não vai estar falando de sexo, a gente vai estar falando de sexualidade. A sexualidade, ela envolve proteção, ela envolve acolhimento, né? As nossas crianças, nossos adolescentes, nós, enquanto adultos, devemos saber o que é permitido, aquilo que não é, o que é um abuso, o que é uma exploração. E, principalmente no curso de Pedagogia, eles vão estar trabalhando com crianças, eles vão estar trabalhando com adolescentes. E eles precisam entender como identificar, como eles devem agir. Quando uma criança vem com um relato, né, de abuso sexual ou de exploração, como eles precisam reagir diante disso, quais são os meios, os órgãos competentes que eles precisam acionar para que possa proteger, colaborar com a proteção e o combate do abuso sexual nas escolas. E é importante também ressaltar que é lei. Desde 2008, existe no Código Brasileiro relacionado à educação uma lei que determina que as escolas abordem essa disciplina, que é a educação de gênero e sexualidade. Então, desde dos anos iniciais até os anos finais da educação básica, foi documentado que se deve, né? Estabelecido pela lei, que você tem que ter essa disciplina. E ela não existe porque as pessoas confundem que isso é científico, né? Essa questão de estudar o desenvolvimento da sexualidade pelo viés científico é válido e leva informação para quem mais precisa, que é essa criança que muitas vezes, por falta de informação, está vulnerável. E a criança? O que a criança deve fazer? Como é que são as atitudes dela após o abuso? Como é que isso impacta na formação da criança, na mente dela? Assim, ela pode reagir de várias formas, né? Então, a criança muitas vezes vai começar a ficar mais triste, vai ter mais crises de choro, né? Por exemplo, ela se adaptava e participava de todas as atividades e não quer mais. Ou ela começa a ser muito agressiva, né? Tem um lado do choro, dela ficar muito reservada, mas também tem crianças que vão apresentar agressividade, vão ficar mais nervosas. O comportamento sexual inadequado para a idade. Também vão apresentar o comportamento inadequado, por exemplo, crianças de 4, 5 aninhos, lá da educação infantil, já se masturbando, né? Então, são vários sintomas, podemos dizer assim, né? Várias
situações que podem ocorrer com essa criança, né, depois que ela é exposta a um abuso, a uma exploração sexual. E também a parte psicológica, né, Dani? Mas a identificação é necessária, porque depois que se identifica, aí sim você vai buscar uma ferramenta para dar suporte psicológico para que essa criança desenvolva-se ali, chega na vida adulta dentro dos padrões esperados, né? Para que aquilo não se torne um trauma e que ela saiba lidar com aquilo, que ela entenda que ela não teve culpa, não foi culpa dela, ela não procurou aquilo, né? Aquilo aconteceu porque uma pessoa fez ela uma vítima. Então, o primeiro passo é a identificação, depois a forma correta de acolhimento e, a partir daí, o encaminhamento correto para que essa criança seja respaldada legal, psicológica e socialmente, para que ela se desenvolva e chegue na vida adulta aí sabendo vivenciar esse trauma. Eu acho que se tornando funcional, né? Porque qualquer criança que passe por uma situação de abuso ou de exploração, ela vai ter ali situações que ela precisam ser trabalhadas, né? Por isso que o encaminhamento ao psicólogo, ele é essencial. E também na escola, a questão do acolhimento, né? Ela precisa ser acolhida, não é culpa dela. Muitas das vítimas sentem muito envergonhadas que elas buscaram essa situação, né? Porque gera todo um transtorno. Então, é preciso ficar muito atento, né? Não só as escolas, mas sim toda a sociedade, principalmente com a mudança de comportamento que essa criança pode estar sinalizando aí no dia a dia. Sim. E quais são os tipos de abuso? Olha, dentro do abuso sexual, a gente vai ter a violência física, né? Que essa criança pode ser machucada, a violência psicológica, né? Porque muitas vezes acontece dela não ser abusada de primeira, então esse abusador ele vai manipular, ele vai induzir, ele vai trabalhar com medo dessa criança, colocá-la em situações complicadas, e isso vai gerar uma violência psicológica. A questão também relacionada à violência de negligência, muitas vezes a criança fica em casa sozinha, não tem um cuidado, né, mínimos ali da família ou daqueles que são ali responsáveis de si. Então, o abuso sexual ele culmina em muitas outras violências, né? E qual é a diferença de abuso para estupro? Não, pode. O abuso em si, o estupro ele se coloca dentro de uma classificação de penetração, vamos dizer. Agora, abuso é tudo que envolve, por exemplo, a criança ser exposta a um vídeo pornô, a uma imagem pornográfica, a relações sexuais, por exemplo, de pais, irmãos, ser tocada de maneira indevida, até realmente com roupas, né, que não existe ali a penetração, mas ela é abusada, tocada de forma não apropriada para a idade. Então, assim, se a gente pudesse classificar, o estupro é quando existe ali a penetração, seja anal, seja oral, ou seja o virtual. Existe hoje uma categoria nova. O abuso é tudo que engloba qualquer situação que coloque uma pessoa vulnerável em risco. Isso é abuso. Seja ele de ordem psicológica, seja ele de forma física, de qualquer ordem. Então, isso é abuso. O estupro é uma das categorias que está inserida dentro desse quadro de abuso. Então, como isso aconteceu. Então, ele é um ato que se deu, né, por meio de algum tipo de invasão corporal dessa criança, e daí isso categoriza o estupro. É um nome legal que se dá, né? A área do direito classifica como sendo estupro de vulnerável, e ela só serve para categorizar qual abuso essa criança sofreu. O abuso é uma esfera bem grande, bem maior, que engloba várias situações e que aumenta e coloca essa criança em questão de risco. Mas tudo é crime. Tudo é crime. E na parte da denúncia, onde a pessoa deve denunciar, quem ela deve comunicar, esse tabu de falar mesmo, porque às vezes a pessoa se sente envergonhada, ela tem uma pressão sobre ela, e a denúncia, como ela é feita? Olha, a gente pode denunciar Conselho Tutelar, né? A gente pode denunciar Polícia Civil,
Polícia Militar, Polícia Federal, né? No Nucria, Polícia Municipal, o Nucria, que é o núcleo mesmo de crimes relacionados a abuso sexual infantil de crianças. Também a gente pode, acho que mais o 125, que agora é específico, né? O 125 para denúncias contra abuso sexual infantil, 190, né? Que é a Polícia Militar. Enfim, a gente tem bastante canais que nós podemos hoje denunciar na sociedade. O importante é ter em mente que não devo me silenciar. Fui vítima, sei de alguém que foi vítima, eu preciso denunciar. Não denunciar não ajuda ninguém que está sendo exposto a essa situação. Não denunciar só protege o abusador. Então, é necessário, procure um adulto responsável, se você for uma criança ou um adolescente. Se ninguém te ouviu, vá você mesmo. Procure você mesmo. Denuncie anonimamente. Denuncie anonimamente, procure o conselho tutelar. Inclusive, se você for um menor de idade, o sigilo da sua identidade vai ser preservado, porque é uma questão ali de lei, né? Você tem que ter a sua identidade preservada. Então, você pode procurar ajuda sem ter o medo de sofrer qualquer tipo de retaliação. Muito obrigado por vocês terem dado o tempo de vocês. Essa é uma mensagem muito importante. É algo que tem que ser dito, não pode ser um tabu, tanto para nós, tanto nas famílias, tanto para as crianças. É algo muito sério e é algo muito nobre que vocês têm feito. É um motivo de viver, é um princípio para a vida muito lindo. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje na Promec. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos muito a oportunidade de falar, de trazer essa temática que para nós é muito importante. Eu acredito que talvez é uma mensagem que a gente realmente não saiba aonde ela vai parar, né? Porque daqui, dessas 60, né? A gente tinha ali 50, 60 adolescentes, isso vai reverberar para muitas mais famílias, para muitas pessoas, e a gente conseguindo atingir uma pessoa, a gente já está muito feliz, né, Dani? Obrigado. Imagina, muito obrigada. Conexão Pro.